Olá, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje o tema que eu quero abordar com vocês é sobre a prosperidade, né? E o quanto a prosperidade ela tem relação com a nossa mentalidade. Pode ser que você tenha desenvolvido, né, uma mentalidade mais positiva ou uma mentalidade mais voltada para a escassez. Então, se é um tema importante para você hoje, que você quer explorar mais, que você quer entender mais sobre isso, fique comigo até o final desse vídeo. E já comento aqui para você compartilhar com seus amigos, outras pessoas que talvez também estão nessa busca, né, em sair da realidade do qual estão vivendo. Bom, vamos lá. O que é, afinal, a prosperidade para você? Tá? Porque cada um de nós tem uma denominação, né? Pensa algo com relação à prosperidade. O que é para você? Para mim, prosperidade não tem a ver apenas com a questão monetária, financeira, né? Com quanto dinheiro eu ganho. Para mim, prosperidade é algo muito amplo, né? É o quanto eu tenho bons relacionamentos, é a saúde que eu tenho, é eu estar cumprindo, né, com um bom trabalho, cumprindo com a minha missão. Ou seja, prosperidade é muito ampla, né? Mas hoje eu quero focar um pouco mais na questão da prosperidade financeira, porque eu sei que essa é uma dor que afeta boa parte da nossa população. Porque muitas pessoas vêm de uma realidade ou estão vivendo realidade que é de pobreza, uma realidade do qual a pessoa já deixou de sonhar, que ela não acredita que ela pode sair da situação que ela está ali no dia a dia repleta de dívidas, preocupada, estressada, com dificuldades com relação à família, né, em ter que dar conta das contas e tudo mais. E por que que eu sei disso, gente? Primeiramente, porque eu também vim de uma realidade de escassez, né? Aquela sensação que não existe o suficiente para todo mundo. Uma sensação de falta constante. E cada um de nós vem de uma realidade, a gente acaba, né, estando numa família, que é uma coisa que muitas vezes a gente não tem como escolher isso. Simplesmente você veio de uma família do qual essa família não teve uma estrutura boa financeira, né? Então, quantos de nós vive isso, né? Está passando talvez hoje por uma situação de aperto financeiro, né? Onde você não consegue sair dessa angústia, né? Da situação que você está vivendo. Então, por trás disso, gente, se nós realmente não nos desenvolvermos mais a mentalidade, né? A forma de você pensar, você desenvolver uma mentalidade de prosperidade e abundância, você vai passar o resto da sua vida onde você está. E você não merece, você não precisa viver dessa forma. Afinal, o nosso Criador, né, nos fez exatamente para nós conseguirmos avançar aqui, evoluirmos em todos os aspectos, né? Sejam eles físicos, materiais, na sua profissão, nos seus relacionamentos. Então, por mais que você tenha vindo de uma realidade, de uma família que não teve, né, fartura, que você passou por pobreza, por apertos, você pode sair disso hoje. Desde que aconteça aí um processo interno com você, que você entenda, né, qual é o caminho para você chegar aonde você deseja. E eu sei também que essa situação financeira, ela tira a nossa paz quando a gente está vivendo dessa forma, né? Então, existem várias outras situações que nos tiram a paz, né? Mas o fato de você estar o tempo todo numa preocupação com contas, com dívidas, com amanhã, com medo, vibrando isso, faz você criar ainda mais essa realidade. E, por exemplo, quando eu era pequena, graças a Deus, gente, como eu falei, eu vim realmente de uma realidade de escassez, né? Eu não cheguei a passar fome, mas eu passei por N situações que foram bem delicadas, né? Que eu não tive fartura, eu não podia ter as coisas que eu queria. Para vocês terem ideia, quando eu era criança, minha mãe ela tinha dificuldade para comprar uma Coca-Cola para gente no final de semana, né? Então a Coca-Cola era a cada 15 dias ou uma vez por mês tinha uma para a gente dividir com a família, né? Entre outras coisas que eu lembro, eu adorava traquinas, a bolachinha traquinas, para quem conhece, e a minha mãe não tinha condição de comprar essa bolachinha. Então, qualquer coisa que eu queria
ter, né, era sempre o mais barato. E quando conseguia ter, né? Quando conseguia ter. Então, a gente vai muitas vezes vivendo essas situações e internamente a gente vai se acostumando, como assim, eu não posso, quem sou eu para ter uma prosperidade maior? Quem sou eu para ter dinheiro? Quem sou eu, né, para ter riqueza na minha vida? Porque a gente vai se moldando conforme o ambiente que nós vamos sendo inseridos, né? Eu lembro muito bem também na escola, né, que eu ia. E aí a minha mãe, ela comprava aquele caderno que era molinho, com a capa molinha, e tinha que encapar, porque senão, enfim, rasgava e tudo mais. E ela não tinha condição de comprar aquele plástico que é mais duro para fazer a capa do caderno, né? Então, o que ela fazia? Nós usávamos o açúcar, eu lembro ainda do nome, hoje eu nem sei se existe, porque eu não consumo mais açúcar, mas o açúcar cristal, né? E era escrito em azul, bem grande, assim. E aí, e aí ela fazia né, a capa do meu caderno com aquele açúcar, né? E eu ia para a escola, eu morria de vergonha daquilo, né? Eu lembro que eu chegava, eu já abria o caderno porque eu não queria que ninguém visse como que estava encapado, né? Não tinha as canetinhas, não tinha as roupas que as outras meninas tinham, não conseguia participar de muitos eventos que ocorriam na escola, porque quando eram pagos, né? Então, gente, eu sei que tudo isso que eu estou falando, talvez você vai se identificar com situações que você passou, que você viveu, e tá tudo bem, porque os nossos pais, eles fizeram aquilo que eles puderam, né, com as condições que eles tinham, com a realidade do qual eles estavam vivendo, né? Não foi por mal. Só que isso vai deixando marcas profundas em nós, né? Marcas no sentido assim, você cresceu com muita vergonha, você cresceu se sentindo muito inferior, você cresceu se sentindo inadequada, se comparando o tempo todo com as outras pessoas. E muitas vezes esses padrões que você desenvolve lá atrás, você cria hoje na sua vida, você está vivendo da mesma forma, com as mesmas sensações. Ou com aquela sensação como ficou em mim, né? Quem sou eu para conseguir ter prosperidade? Quem sou eu para conseguir ter riqueza, sendo que eu nunca tive, né? Quem sou eu para conseguir alcançar os meus sonhos, né? Porque tudo era tão limitado, as coisas eram limitadas. Então a gente vai crescendo com uma sensação de não merecimento, né? De os outros podem e eu não posso. Quem sou eu para ter mais? Muitas vezes pelos seus pais, pelas pessoas próximas a você, falarem algo ou simplesmente por você ver a realidade que está sendo vivida na família, né? Então, todo esse ambiente familiar das pessoas próximas que você mais conviveu, eles acabam sim moldando a forma de você ver o mundo hoje. A forma da sua realmente mentalidade, né? Hoje é uma mentalidade de mais abundância ou de mais escassez? Quando na sua vida você já sentiu escassez, né? Talvez você passou por fracassos, viu teu pai talvez indo à falência, teu pai passando por dificuldades profissionais, né? E você cresceu aí observando tudo aquilo e muitas vezes por lealdade com a nossa família, nós criamos realidades muito semelhantes. Então, esse é um tema muito profundo, né? Onde eu poderia aqui trazer N situações que vão fazendo com que a gente cresça, obtendo uma realidade, uma mentalidade de escassez, de falta, de limitação. E muitas vezes isso tem a ver com as crenças que foram formadas, como eu estava falando, né? Com o ambiente que você foi inserido, com aquilo que você ouviu dos teus pais, das pessoas próximas, com aquilo que você presenciou e você foi colocando tudo aquilo lá no teu inconsciente, aquela programação, aqueles pensamentos mediante as situações que você viveu, né? Eu sei que boa parte da população hoje vive uma realidade realmente precária financeira. E se realmente nós não desenvolvermos uma mentalidade próspera, a gente não consegue mudar a realidade do qual nós estamos inseridos. E se você não olhar para dentro de si, né, entender do teu emocional, entender das tuas crenças, entender o quanto os teus padrões estão fazendo você continuar nessa realidade do qual você veio, você não muda a tua vida. Então tudo começa de dentro para fora, tudo começa com autoconhecimento.
Tudo começa quando você entende que sim, aquilo que você ouviu, aquilo que você presenciou, talvez o teu pai falava que, ou falava, ou você via, né, que era muito difícil ganhar dinheiro, né, você via uma realidade de muito sofrimento, que dinheiro não dá em árvore, né, quem é você para ter as coisas que você quer, isso não é para nós não somos ricos, essa não é a nossa realidade. Ou ainda, quem é rico é arrogante, quem é rico é ganancioso. Todas essas falas, tudo aquilo que você já passou, né, já viveu, moldam a sua mentalidade hoje. Então, para nós sairmos da situação que nós estamos, nós precisamos reprogramar a nossa mente. Reprogramar esses programas que estão inseridos no nosso inconsciente para programas fortalecedores, para sentimentos fortalecedores, para abundância, para prosperidade, para você sentir que você pode sim ter riqueza, que Deus é prosperidade e Deus faz tudo crescer. Então, gente, eu queria te perguntar, nesse momento, você realmente quer sair da realidade que você está? O quanto você está comprometido em fazer o que é necessário para sair dessa realidade? O quanto hoje está sendo desconfortável você está vivendo da forma como você está vivendo? Com certeza isso tem a ver com a sua mentalidade, mas você não é culpado por isso. Eu sei que você acabou sendo vítima, né, de todo o teu histórico, repetindo padrões, reproduzindo padrões da tua família, de quem veio antes de você. Mas nós podemos fazer a escolha de falar, não, eu escolho, na minha vida, ter uma realidade diferente. Eu escolho vibrar na abundância, eu escolho ter sim uma realidade diferente dos meus pais e me sentir em paz com isso, porque muitas pessoas não conseguem, tá? Por exemplo, se você veio de uma família que passou dificuldade e hoje você muitas vezes tá com uma realidade melhor, automaticamente gera para muitas pessoas aquela sensação de injustiça. Nossa, eu não posso ter mais que os meus pais. Como se você tivesse que ficar no mesmo patamar, justamente por essa lealdade, né? Às vezes a gente recria padrões que são positivos ou padrões negativos, né? Padrões devido aos sofrimentos que eles viveram, então a gente acaba reproduzindo a mesma vida e muitas vezes por coisas boas, né? Só que nem sempre é só por coisas boas, né? Por amor, a gente faz isso de forma inconsciente. Então é necessário, primeiramente, você obter mais autoconhecimento, você entender sobre o teu histórico, você entender quais foram os pontos que estão aí travados e que você não conseguiu ainda desbloquear, destravar isso, né? Justamente fazendo essa reprogramação daquilo que você cresceu acreditando sobre dinheiro, sobre sucesso, sobre abundância, porque essa programação está inserida em você, fazendo você permanecer na situação que você está, na realidade que você está. E o primeiro passo é justamente você decidir, porque quando eu decido algo, eu tenho uma ação, né? É muito provável que você vai ter mais força de vontade, mais ação para sair da situação que você está. Então, eu preciso decidir. Você quer obter uma mentalidade mais próspera? Você quer ter mais prosperidade na sua vida? Você não é refém do teu passado. Nenhum de nós somos. Quantas pessoas vocês já ouviram casos, né, relatos, depoimentos, que vieram de uma realidade de muita pobreza e conseguiram aqui na vida, né, obter mais prosperidade? Então, se hoje esse é um tema que está tirando a tua paz, porque eu sei que muitas pessoas chegam até mim falando, Gabi, eu sei que o dinheiro não é tudo, né? Eu sei que realmente a gente precisa muitas vezes preencher outros vazios que existem dentro de nós para que a gente consiga se sentir completos, seguros. E isso realmente é verdadeiro, é fundamental também entender. Mas a questão do dinheiro também é algo que pode tirar a tua paz, que faz você ficar, como eu falei, num medo excessivo. E muitas vezes vivendo assim a vida inteira, uma preocupação, uma angústia, aquela sensação que você não vai dar conta. Dívidas muitas vezes acumulando. E você nem consegue
olhar e, meu Deus, como é que eu vou conseguir ter uma realidade diferente? É como se isso fosse impossível, como se isso não fosse para você. E eu tô aqui para te dizer, porque eu também vim de uma situação que não foi nem um pouco confortável, passei por tudo isso que vocês, né, que eu fui trazendo aqui, entre N outras situações, né, de realmente achar que isso não era para mim. E a gente vai se acomodando ali. Quem sou eu para ter mais? Quem sou eu para conseguir ter mais prosperidade financeira? E a gente vai se sabotando, gente, tá? Você vai perceber se hoje você não está conseguindo atingir o resultado que você quer, é porque existem sabotagens por trás. Então é necessário você buscar recursos, buscar mais autoconhecimento, buscar pessoas que vão conseguir te ajudar com relação a isso. Porque você não precisa viver dessa forma. A vida é abundância, a vida é prosperidade. E quando você começa a agradecer, mesmo que você não tenha ainda a realidade do qual você deseja, mas você agradece por aquilo que você já tem, você sai de novo da falta, que é a escassez, para uma mentalidade de abundância. Esse é um passo fundamental, gente, que vocês não podem esquecer no dia a dia de vocês. Quando eu agradeço, quando eu reconheço, quando eu olho para a minha vida, coisas que às vezes são simples, mas que você não está reconhecendo, você não está sendo grato, não está sendo grata, você está na falta. E tudo que falta, continua acontecendo falta pela tua vibração. Ok? Então comece a partir de hoje a agradecer mais. Olhar para a tua vida, por mais que você ainda não atingiu a realidade que você deseja, agradeça pela sua casa, pelo seu trabalho, pelo carro que você tem, pela sua família, pelo teu corpo, por tantas coisas que às vezes passam despercebidas. Quanto mais você colocar o teu olhar, o teu foco para aquilo que você já tem, mais o universo vai te devolver outras situações do qual você deseja. Então esse é o passo fundamental justamente para sair já da mentalidade de escassez e viver na abundância. Porque, gente, vamos combinar, só o fato de você ter olhos, de você poder caminhar, de você ter pernas, de você conseguir falar, de você ter um corpo perfeito, só isso já não é abundância? Então, muitas vezes, a gente só tem que mudar o nosso olhar. E mudando o nosso olhar, você vai perceber que o universo vai te devolver cada vez mais na sua vida. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha contribuído para você, que faça sentido e também que você busque uma saída. Que você faça primeiramente a sua escolha, como eu mencionei, e que você tenha ação para alcançar aquilo que você deseja. Lembre-se, você não merece ficar na situação desconfortável que você está. O universo, o mundo é próspero, é abundante e tem para todos nós. Existem recursos suficientes para todos nós. Um grande beijo no seu coração, com muita abundância, com muita prosperidade, porque isso já está em você. Mesmo que você não sinta nesse momento, desbloqueie o que for necessário. Trabalhe o teu emocional, trabalhe as tuas crenças, acredita em você mesmo, acredita que você pode mudar a situação que você está. E assim a gente muda a nossa força e a gente começa a ter ações para que realmente o universo vá respondendo mediante a isso. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas que você pode contribuir e nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijo no coração.